Bom dia, irmãos. Estou aqui, hoje dirijo o culto daqui. Hoje temos o André a pregar e como não está cá a Miriam nem o André, calhou-me a mim. Então eu pedia que todos pudéssemos ficar de pé. Vamos começar a cultuar o nosso Deus. E antes de começarmos a cultuar, porque o louvor tem que ser algo sentido e algo de coração, eu gostava que cada um de vocês pudesse pensar individualmente quem é Deus para vocês. Uma característica dele. Nós vamos estar a cantar quem é Deus acima do nosso Deus. Não há nenhum. E por isso nós damos glórias a Ele. Então, vamos entoar este primeiro cântico. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Da força e proteção, Ele é a torre de libertação. Pra quem confia em Jesus, quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Na força pra lutar e mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Dá força pra lutar e mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Podem sentar-se. Vou chamar o André lá à frente. Vamos ter um momento de oração. Hoje era suposto o Gabriel estar connosco. Ele vai ainda hoje para Lisboa e na próxima terça-feira ele vai pegar um voo para o Brasil e lá ele vai prosseguir os seus estudos. Ele concluiu o 12º ano e era desejo dele, se cometer alguma gafe, e era desejo dele concorrer à carreira militar e, se possível, depois seguir a advocacia, algo virado mais para as leis, quem sabe. Mas para já seguir a carreira militar, ele precisa de ir já para fazer os testes da admissão, também serão brevemente, ainda este verão. E então o Gabriel vai deixar-nos. Por acaso, dos adolescentes não estão aqui, mas o Gabriel, ele era um líder nato. Posso dizer isto, vamos achar aqui então. Ele é um excelente rapaz, ele é um líder nato e acima de tudo ele também tem o coração no sítio certo. E hoje, como igreja, nós também devíamos estar a orar por ele, que vai, mas também estar a orar pelos pais que ficam. E eu não sou pai, mas acredito que não seja fácil enviar um filho de 18 anos para outro continente a tantos quilómetros de distância. Penso que vão, no princípio, depois, não é? Pronto, então, devíamos estar a orar pelo Gabriel e também estar a sustentar a oração dos seus pais, o Luís e a Renata, neste momento, também de despedida. E devemos aproveitar este momento também para orarmos pela família do pastor, que não está a ter um mês de agosto propriamente fácil pela saúde do pastor. Então, eu convidava o irmão Rogério, se possível, que nos pudesse estar a orar pelo Gabriel, pelo Luís, pela Renata e também pelo pastor. Querido Pai, nós estamos gratos, Senhor, por este privilégio que nos concedes. Estamos aqui no teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer pela presença de cada um dos teus filhos neste lugar, Senhor.
nosso Filho Jesus Cristo. Levem um abraço para o Gabriel. Digam-lhe que tenho aqui uma igreja sempre aberta para ele e para vocês. Está bem? Eu agradeço a igreja de coração, tá? Por todo o carinho que tiveram com o meu filho. Ele não pôde estar aqui, mas ele mandou um abraço para todos e disse que a igreja vai estar sempre no coração dele. Vamos então ficar de pé. Vamos ler uma passagem bíblica que vai refletir um bocadinho sobre quem Jesus é, no princípio de toda a criação. Wesley, podes fazer para nós a leitura? Fica em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Vai estar a ser projetada, mas podem abrir as vossas Bíblias. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Obrigada. Nós vemos no versículo 15 que Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós acreditamos neste Deus que é criador e sustentador e acreditamos que Ele uniu-nos até si através do seu Filho Jesus. E nisso nós temos a certeza da nossa salvação eterna. O próximo cântico que nós vamos estar a cantar vai refletir sobre as maravilhas da criação e sobre como a nossa alma entoa cânticos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Vamos ser então dirigidos numa palavra de oração pela irmã Laurinda. Pai, obrigado, Senhor, porque na verdade quão grande és tu, Senhor. Tu és todo-poderoso, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és a nossa grandeza, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro, Pai. Tu és a nossa eternidade, Pai. Tu és tudo, Senhor. E um dia, Senhor, contemplaremos a Tua face, Senhor. E estaremos no Teu reino, Pai, para todo sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta certeza em Cristo Jesus, nosso Senhor, da vida eterna. Obrigado, Jesus, porque também, Senhor, veremos os nossos amados, Senhor, que estão na Tua presença, Pai. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para Ti, Senhor. Aceita, Senhor, o louvor, Pai, que sai dos nossos corações, Pai. Tu sejas exaltado, que Tu sejas engrandecido, Senhor, em cada alma que está aqui presente, Senhor, e naqueles que Te ouvem, Senhor, através desta projeção, Senhor, deste culto, Pai. Tu sejas exaltado, Senhor, que haja salvação de alma, Senhor. Pai, sê também com a mensagem que vai ser apresentada, Pai. Que não seja, Senhor, o Teu servo, Senhor, a falar, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, a falar através dele, Pai. E que Tu toques corações, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo, Pai, que convence do pecado, Senhor, da justiça, Senhor. E és Tu quem salva, Senhor, as nossas almas, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para Ti, Pai, neste lugar e em todo lugar, Senhor, onde Tu estás a ser anunciado, Pai. Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, Senhor, porque nós somos Teus servos, Senhor, e Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor, e por isso estamos aqui, Senhor, a Teus pés, Senhor, Te exaltando e Te engrandecendo, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor, para que possamos escutar a Tua palavra, Pai, para que possamos também viver, Senhor, a cada dia da nossa vida, Pai, e possamos transmiti-la àquele que ainda não tem esperança, àquele que não tem certeza da vida eterna, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para Ti aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. É bom conhecer este Deus, não é? Em quem nós temos a certeza que nos dá a salvação. Nós sabemos que pode vir a tempestade, pode vir a temporal, mas é nele em quem nós descansamos, é nele em quem nós confiamos. E é bom saber que Deus não nos deixou longe de si e mandou o Seu Filho, e nisso nós temos a certeza da salvação. É tão bom, eu não sei o que vocês pensam quanto a isso, mas é algo que sempre emociona, e isso é bom sinal. Então nós vamos entoar um cântico que nos faz pensar em que descansamos no nosso Deus.
seguramente estou na tempestade. Pai do temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguramente estou na tempestade. Pai do temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Amém. Enquanto levantamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós vamos estar a entoar um cântico que é um hino, e este hino chama-se Firmeza. Firmeza em quê? Naquilo que nós temos fé. E aquilo que nós temos fé é que em nada que nós possamos acreditar, nos dá tanto gozo, tanto prazer, tanta paz, como o nosso Deus, como o nosso Jesus Cristo. Portanto, o hino vai dizer: a minha fé e o meu amor estão firmados onde? No Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada etapa sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar da tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos ser dirigidos na palavra de oração pelo irmão Lourenço. Pela tua graça, Senhor, chega até nós. Graças estamos, Senhor, pelo produto que encontramos, Senhor, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Graças estamos pelo sustento a cada dia, Senhor. Graças estamos por o teu cuidado. Senhor, agradecer neste momento o dízimo das ofertas. Pedimos sabedoria, Senhor, para a tua igreja, para nos entregar segundo a tua vontade, para a tua obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
realmente este lugar mete respeito. Qualquer sinal de nervosismo que eu possa transparecer é pura realidade, está bem? Então, nós vamos estar a olhar para a palavra do Senhor Deus esta manhã e vamos estar a perceber um bocadinho como é que nós podemos viver a nossa fé e como é que nós podemos ter esta certeza inabalável. Estamos firmados no Senhor Deus, assentes na palavra do Senhor Deus, naquilo que o Senhor Deus é, naquilo que o Senhor Deus faz, em tudo aquilo que Ele sempre fará por nós. Então vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este dia, graças te damos porque podemos vir até à tua casa de oração, porque podemos cultuar o teu nome, que é santo, santo, santo. Nome em cujo não há imperfeição, o único nome que é soberano, Pai. O único nome que nos amou ao ponto de ter dado o seu único Filho, Pai. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua obra redentora, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque hoje, de Bíblias abertas, Pai, nós podemos entender mais sobre esta tua realidade, Pai, sobre este teu propósito para as nossas vidas, Pai, e por isso, nesta hora, Pai, nós pedimos que trabalhes no nosso coração, trabalhes no nosso entendimento, Pai, e tudo aquilo que nós fizemos, Pai, quando sairmos destas portas, nas nossas atividades, no nosso dia-a-dia, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Faz-nos estar concentrados única e exclusivamente na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, a palavra do Senhor Deus, ela é inacreditável e nós estamos a viver um tempo em que parece que andamos um bocadinho sem esperança, andamos um bocadinho vacilantes, não sabemos muito bem aquilo que havemos de esperar no futuro. Pela primeira vez, muitos só reservaram as suas férias a partir de maio, outros em junho, outros só fizeram a marcação uma semana antes para ir de férias. E parece que nós andamos assim, meio vacilantes e não sabemos bem o caminho que havemos de percorrer, não sabemos bem para onde devemos caminhar, não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. E na palavra do Senhor Deus nós encontramos alguém que nos vai falar um bocadinho sobre isto, esta certeza que nós temos de que qualquer que seja o ciclo que nós estejamos a viver, qualquer que seja a etapa da nossa vida que nós estejamos a viver, qualquer que seja aquilo de momentos de tribulação que nós estejamos a viver, no Senhor Deus nós encontramos a solução. Então nós vamos olhar um bocadinho para a carta de Pedro, a primeira carta, e convidava os irmãos que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro, logo no capítulo 1. E é interessante olhar para a vida de Pedro. Se nós pensarmos um bocadinho naquilo que foi a vida de Pedro e olharmos para os Evangelhos onde a sua vida está relatada, nós percebemos que Pedro teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ele andava com o Senhor Jesus Cristo, ele foi um dos escolhidos. Ele era um simples pescador, estava na sua atividade normal a consertar as redes, quando Jesus Cristo o chama. E a partir daí nós vamos ver e acompanhar um bocadinho daquilo que é a vida de Pedro. Nós podemos dizer que um dos episódios mais marcantes que conhecemos na vida dele é quando ele nega o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Mas também nós sabíamos que Pedro era bastante impulsivo, bastante vigoroso, bastante reativo. E quando nós olhamos para o livro de Atos, a primeira metade até ao versículo 15, nós vamos ver Pedro como um dos principais líderes da igreja primitiva, um dos principais impulsionadores do Evangelho, um dos principais divulgadores da fé naquele tempo. Então, quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, 12 anos se passaram desde Atos 15, quando houve lá aquele concílio sobre a fé, sobre a salvação, se era para todos, se os gentios realmente precisavam de ser circuncidados, e agora Pedro, passado 15 anos, já na sua velhice, vai escrever-nos esta carta. E é tremendo nós vermos como o seu crescimento foi feito, tremendo nós vemos como, passados 15 anos, ele é um servo mais maduro. Se antes ele era bastante reativo e muito impulsivo, agora nós vamos ver que ele vai falar com calma, ele vai falar com a certeza naquilo que o Senhor Jesus Cristo faz. E esta carta de 1 de Pedro, ela foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. E era um tempo em que o Império Romano dominava e o imperador Nero tinha acabado de tomar posse e ele estava a começar a iniciar aquilo que era uma perseguição aos cristãos. Depois, os 2 séculos seguintes vão ser de perseguição
aos cristãos e Nero tinha acabado de tomar posse, então havia forte hostilidade entre estes cristãos que defendiam a sua fé no meio de um nada, de uma gota num oceano. É interessante que, se os irmãos olharem para os primeiros 3 versículos do capítulo 1, nós vamos ver que os destinatários eram forasteiros, eram pessoas que estavam nas terras alheias, pessoas que não estavam na sua terra-mãe, pessoas que não tinham lá a sua família, pessoas que estavam com um desconforto. Então, se nós associarmos o desconforto que estas pessoas estavam a viver, mas também as aflições que porventura estavam a começar a aparecer, esta aversão ao Evangelho que estava a ser patrocinada pelo Império Romano e por todos os crentes e até mesmo ainda dos antigos judaizantes do Antigo Testamento, nós vamos ver que a situação não era a melhor. Ainda para mais, enquanto Pedro teve um encontro direto com o Senhor Jesus Cristo, enquanto Pedro acompanhou o Senhor Jesus Cristo, Pedro viu fisicamente o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que os destinatários desta carta eram muito possivelmente gentios, que não contactaram diretamente com o Senhor Jesus Cristo, mas que já foram convertidos daquilo que foi a pregação dos primeiros apóstolos. Então, tal como nós, estas pessoas não andaram com Jesus Cristo, mas eram desafiadas a crer única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. E esta manhã nós vamos estar a olhar para 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 até aos versos 9. E nesta primeira fase eu convidava os irmãos que pudéssemos olhar para os primeiros versos, do 3 até ao 5, e diz assim na versão que eu tenho em mãos, Almeida Revista e Atualizada. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, que está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nesta primeira parte do texto que nós temos à nossa frente, nós vamos perceber a certeza inabalável que está na nossa vida. Nós, se olharmos para o início do versículo 3, que começa por bendito o Deus e Pai, outras versões têm louvado seja o Senhor Deus, nós vamos perceber que Pedro começa a bendizer o Senhor Deus. Vamos perceber que Pedro começa a bendizer o Senhor Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez. E nesta fase, antes de avançarmos no texto, eu convidava os irmãos que pudéssemos realmente pensar porque é que eu louvo o Senhor Deus? Como é que tem sido o meu louvor ao Senhor Deus? Como é que eu vivo a minha vida louvando o Senhor Deus? Nós vimos que Paulo dizia, quer comas, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor Deus. Em tudo o que faças, louva ao Senhor Deus. Temos o Salmo 150. Tudo deve dar louvor ao Senhor Deus. Tudo quanto respire, dê graças, dê louvor ao Senhor Deus. Então, Pedro começa exatamente assim. Bendito o Deus e Pai, louvado seja o Senhor Deus. E por vezes parece que é difícil nós encontrarmos tempo para louvar o Senhor Deus. Por vezes parece que é difícil nós até nas nossas vidas, que por vezes podem ser corridas, atarefadas, louvarmos o nosso Senhor Deus. Então, pensem, como é que nós temos louvado o Senhor Deus? Será que aquilo que eu tenho feito no dia-a-dia está concernante à palavra do Senhor Deus? Será que aquilo que eu tenho feito no dia-a-dia está conforme a palavra do Senhor Deus? Será que bruta? Será que sai louvor do meu coração em todas as situações? E nós somos chamados a louvar o Senhor Deus. Os cristãos primitivos, para mim, são um grande exemplo, porque se nós hoje somos uma pequena gota no oceano e estamos preocupados com as correntes que estão a nascer, com novas teologias que aparecem, lá, confessar a fé no Senhor Jesus Cristo, um homem que tinha vivido 20 anos antes e que agora eles declaravam como único Senhor e Salvador, não era fácil. Havia uma cultura instalada, os fariseus tinham muita força e não era fácil confessarem a fé. Principalmente não era fácil confessar a fé quando o Império Romano começava a fazer perseguição, começava a criar barreiras e dificuldades. Então, hoje, aquilo que nos impede de louvarmos o Senhor Deus, será que são as dificuldades? Será que nós temos assim tanta dificuldade como estes cristãos na altura tinham, que estavam a começar a ser perseguidos, já eram perseguidos? O próprio Pedro, se os irmãos bem se lembram, em Atos 12,
foi preso, foi liberto de forma milagrosa, é verdade, mas foi preso pelo Evangelho e isso não o fez calar. Então, em todos os momentos, nós somos desafiados a louvar o nome do Senhor Deus. E Pedro sabia isto muito bem, Pedro tinha esta certeza porque ele tinha tido um encontro marcante, o único que tinha acompanhado o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 3 que nós líamos, se os irmãos atentarem com atenção, nós vemos que Pedro glorifica o Senhor Deus porque Ele é nosso Senhor Jesus Cristo e nos regenerou. Então, é um testemunho em primeira mão. Nos regenerou nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo, Pedro nasceu de novo, Pedro era um dos convertidos, foi um dos eleitos, foi um dos escolhidos. Ele sabia bem quem era o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, porque ele vai dizer-se bendito o Deus, mas também e Pai. Então, só alguém que andava com o Senhor Jesus Cristo no dia a dia, que viu o seu ministério, que viu a sua morte e depois a sua ressurreição e depois ainda comeu com ele quando Jesus Cristo ressuscitou, podia classificar este Jesus que viveu com ele como o Senhor Jesus Cristo. E ele vai classificar Deus como Deus, mas também o Deus que é Pai. Então, ele entendia que havia um relacionamento entre pai e filho. Ele entendia que havia um relacionamento de intimidade. É interessante porque, se os irmãos olharem para o Velho Testamento, os profetas sempre trataram o Deus por Deus. Mas se os irmãos olharem para os Evangelhos, Cristo dirige só a Deus como o Pai, em todos os momentos. Só houve um momento em que Jesus não chama Deus de Pai, que foi lá na cruz, quando diz, meu Deus, porque me abandonaste. Então, havia esta simbiose, esta união perfeita entre pai e filho, este relacionamento incrível. E Pedro sabia isso e por isso trata-o por pai. E nestes momentos em que nós podemos estar a sentir alguma dor, algum sofrimento, alguma hostilidade, onde não sabemos para onde vamos, nem sabemos aquilo que nos espera amanhã, tratamos o Senhor Deus por Pai. É verdade que nós devemos ter um Pai. Nós temos um Pai terreno, mas nós também temos um Pai celestial. Este Pai celestial não desilude, este Pai celestial está sempre presente, este Pai celestial não nos desampara. E é incrível nós vermos que Jesus queria sempre estar com o Pai. Jesus cuidava dos assuntos do Pai, havia uma união perfeita e o Filho andava sempre em obediência ao Pai. Então, se nos momentos da nossa vida, em todos os momentos, que nós possamos fazer como o Senhor Jesus Cristo, Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Se Jesus Cristo é Filho, nós também somos filhos. Essa é a promessa. Nós somos co-herdeiros. Então, nós vamos somos adotados como filhos. Então, da mesma forma que Jesus queria estar com o Pai, quando Ele se retirava das multidões e ia para o deserto orar, façamos isso em nossas casas, ou no carro, ou nas nossas jornadas, nos nossos caminhos. Retiremos tempo para estar com o Pai, sejamos intencionais. Procuremos viver em obediência e tratar dos assuntos do Pai. O Pai deixou-nos, Jesus Cristo, deixou-nos uma missão. Ide, sejam fiéis, sejam obedientes, proclamai o Evangelho. Nós temos uma missão. Então, da mesma forma que Jesus Cristo era obediente, também nós somos chamados a ser obedientes. Então, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, aquele que é o Senhor Jesus, o Cristo. E Pedro vai começar por louvar o Senhor Deus, nesta certeza inabalável que tinha. Então, por que é que nós devemos louvar o Senhor Deus? Nós temos uma certeza basilar e esta certeza é a base da nossa fé. Então, lendo o versículo 3, nós vemos que o Senhor Jesus nos regenerou. Ele fez-nos nascer de novo através do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que nós só vamos perceber quão importante é a regeneração, quão importante é este novo nascimento, se nós começarmos pelo início, pelo pecado. Então, não sei se os irmãos têm consciência do vosso pecado, não sei se têm consciência de quando é que falhamos ao Senhor Deus e não sei também se no nosso dia-a-dia o pecado ainda corrói cá dentro e ainda mexe connosco ao ponto de nós mudarmos de direção. O pecado é feito, está em nós, todos nós somos pecadores, é verdade, mas com Jesus Cristo nós somos chamados a virar a página.
E quando nós olhamos para as palavras de Jesus, lá em João 3, na conversa com Nicodemos, ele dizia que é necessário nascer de novo, era necessário nascer da água e nascer do Espírito, porque sem isto ninguém verá o reino dos céus. Então, se hoje nós temos algum pecado que ainda não colocamos diante do Senhor Deus, se hoje nós ainda não confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor Salvador, levamos até Ele. Vamos tratar este pecado, vamos ser regenerados, colocar ao Senhor Deus. Deus sempre está pronto para nos dar uma nova vida. E Ele faz isto, porque diz-nos o versículo 3, pela sua muita misericórdia. A verdade é que Deus não tinha de que nos amar, Ele decidiu amar. Deus não tinha que dar o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por sua livre e espontânea vontade. Mas Ele amou-nos. E amou-nos ao ponto de dar o seu único filho, que estava na glória e veio perfeitamente humano, para se sacrificar, para sofrer e sofrer a ira que todos nós devíamos. Então, irmãos, lembrem-se que Deus é misericórdia. Nós não levamos o castigo que devíamos levar. E ainda hoje, quando nós pecamos e não vamos ter com o Senhor Deus e não nos arrependemos do nosso pecado, e muitas vezes nem temos consciência do nosso pecado. Mas o Senhor Deus, pela sua misericórdia, já nos deu o Senhor Jesus Cristo e através dele nós temos acesso à sua salvação. E o versículo 3 continua. Ele vai nos falar de uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele vive está. É uma esperança diferente. Não é uma esperança morta, não é uma esperança baseada em expectativas, nem em possibilidades. Eu não sei. Em que é que nós temos baseado a nossa esperança? Será que eu coloco a minha esperança no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, em hipotéticas situações futuras que podem acontecer para que eu atinja determinado fim? Não. Esta esperança é diferente. Esta esperança é uma viva esperança, porque Jesus Cristo vive e porque Ele é o único caminho. E conforme nós líamos há bocado, em Colossenses 1, um retrato incrível da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós víamos em Colossenses 1, 17, que o Senhor Jesus Cristo, por meio dele e para ele, ele dá consistência a tudo. Então, tudo gira à volta do Senhor Jesus Cristo. Ele já era antes do mundo, ele estava presente na criação e tudo foi feito para ele e por meio dele. Não há outra solução, não há outra hipótese, só por Jesus. Então, por isso nós devemos ter esta viva esperança. A viva esperança é um dos temas principais da carta de Pedro. É interessante que ele vai escrever durante um período de aflições e um dos temas centrais da primeira carta de Pedro era esta viva esperança por contraponto aos sofrimentos que temos por Jesus Cristo. Mas se os irmãos lerem a carta depois em vossas cartas, em casas, são apenas 5 capítulos, vão perceber que esta viva esperança é superior àquilo que nós vamos estar a sofrer de momento. Então, nós devemos colocar a nossa esperança única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Pedro sabia isto e fazia-o. E nós? Onde é que nós temos? Será que há diferença da nossa esperança para a esperança de Pedro, para a esperança destes crentes, para a esperança que nós encontramos neste testemunho? Então, qual é o papel que nós damos à esperança? No momento em que não sabemos como é que vai ser o próximo ano, não sabemos a nível de convívios quando é que deixamos de usar máscaras, não sabemos quando é que podemos estar completamente à vontade, quando é que surge um medicamento mais eficaz contra o vírus, ou até mesmo não sabemos quando é que a doença vai desaparecer, quando é que o milagre na nossa vida vai chegar, quando é que o emprego vai chegar, ou seja qual for a situação. Corremos para onde? Podemos não saber muito bem para onde é que nós corremos, mas devemos estar certos que a esperança, a única esperança, deve estar no Senhor Jesus Cristo. Então, para além desta viva esperança, partindo para o versículo 4, os irmãos podem ver que Pedro vai nos falar, associado e aliado a esta esperança, a uma rica herança. Uma herança incorruptível, imarcessível, reservada nos céus para vós. E esta herança já está reservada. Ela não pode ser cancelada. É interessante
que já assisti durante o período que trabalhei num banco. Havia uma parte que era muito chata, que eram as habilitações de herdeiros, que eu detestava. E havia às vezes algumas surpresas, porque chegavam lá, pensavam que eram herdeiros ou que iam receber mais quantia do que era, e algum familiar já tinha ido buscar o registro e já estavam as divisões todas feitas, e havia surpresas, porque pensavam que iam receber um bolo maior, e afinal havia mais herdeiros do que aquilo que eles esperavam, e eles ficavam tristes. E saíam dali a pensar que iam receber muito e não recebiam grande coisa. Ou então pensavam que o pai ou a mãe tinham muito dinheiro e não tinha grande coisa. E saíam dali tristes. E esta esperança, esta herança que nos está reservada, ela é nos céus. Esta herança é certa, ela está reservada e é uma herança com Jesus. Ela não pode ser cancelada. Então, se nós olharmos para algumas características desta herança baseada na carta de Pedro, nós podíamos dizer que esta herança, primeiramente, é deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Que ela não perece, que ela não se contamina, que ela não murcha, que ela não se vai alterar, que não irá perder valor e que, acima de tudo, é uma herança que está nos céus. Uma herança nos céus, junto ao lado do Senhor Jesus Cristo, como para toda a eternidade. Juntos como filhos e co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Agora, pensemos, é uma herança nos céus, já, que bom. Mas o que é que nós vamos estar a fazer nos céus? É uma herança que exige alguma coisa. Nos céus não vamos estar simplesmente parados sem fazer nada. Se nós pensarmos, é reservada nos céus. Então, nos céus, diz-nos Apocalipse 22, do versículo 3 e 4, que nele está assentado o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, esta herança que não perde valor, esta herança que vamos ter para toda a eternidade, esta herança de paz, não de sofrimento, esta herança que não perde valor. Mas no céu nós vamos ter trabalho a fazer, nós vamos estar a servir, nós vamos estar a louvar permanentemente o Senhor Deus. Então, se nós não o fazemos aqui na terra, que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, como é que nós vamos conseguir fazer por toda uma eternidade? Será que nós nos cansamos tão rapidamente de louvar o Senhor Deus? A eternidade é louvar o Deus sempre. Então, enquanto nós estejamos aqui, não esqueçamos que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós somos meros passageiros, que vamos para um porto seguro, um porto maior na eternidade. E enquanto nós estivermos, nós não nos devíamos cansar de louvar o Senhor Deus. Se nós sabemos aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele nos deu, em todos os momentos, nós devíamos estar a louvar o nome do Senhor Deus, porque é aquilo que nós vamos fazer para toda a eternidade. E quanto melhor soubermos louvar e quanto melhor conhecermos o nome de Deus aqui nesta terra, certamente no céu nós vamos ter mais prazer a louvar o nome do Senhor Deus. E, para além de estar reservada esta herança, nós podemos estar convictos que somos guardados pelo poder de Deus. Então, hoje não sei quais são os sofrimentos que nós temos no nosso coração, as aflições, ou até os momentos de espera, ou até os momentos de ansiedade, ou as incertezas que nós temos no Senhor Deus, e como é que isso nos move com a palavra e como é que isso nos move com o poder, com o Deus da palavra. Mas o versículo 5 diz-nos que nós somos guardados pelo poder de Deus e nós não podemos querer melhor lugar, nós não podíamos estar em melhor posição. Se nós somos guardados pelo poder de Deus, então nós estamos completamente habilitados para Ele, estamos completamente habilitados para todas as situações que nos apareçam pela frente. Nós estamos capazes de enfrentar tantas situações alegres, mas principalmente nas situações mais de fraqueza, mais difíceis, mais de sofrimento. Somos guardados pelo Senhor Deus, então nós não devemos temer. Deus protege, Deus capacita, Deus dá sabedoria do alto, Deus dá força, Deus dá poder, Ele dá proteção, Deus ampara as nossas quedas, Deus instrui-nos, Deus auxilia-nos, Deus sim já está sempre presente. E é interessante que Paulo escreve isto de forma muito bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós temos Deus do nosso lado, não devemos temer. Se nós sabemos aquilo que Jesus fez, que Jesus é, que Jesus faz, não temamos. Se Deus é por nós,
ninguém pode ser contra nós. Se Ele mesmo, diz-nos lá Romanos 8, 31 e 32, se Ele mesmo não poupou o seu Filho do sofrimento que era para nós, muitos mais nos dará a graça e o prémio final que o Filho também recebeu, nós também iremos receber. Então, se nos poupou do sofrimento para que nós possamos viver e ter esta justa e esta esperança que não acaba, então nós devíamos não temer. Mas também o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. É normal termos aflições. Jesus disse, mas Ele apontou para Ele: eu venci o mundo. Então, até agora nós vimos uma certeza quanto ao nosso futuro. Nós estamos firmados no poder de Deus. A minha fé está firmada no Senhor Deus. Não são momentos que nos ditam como vamos viver o futuro, mas esta certeza já nos está garantida pela obra e remissão do Senhor Jesus Cristo. Deus dá-nos esta esperança. E como é que nós lidamos com isto? Como é que isto mexe connosco? Será que nós saímos e vivemos no dia-a-dia, isto continua a ser normal e nós continuamos a viver o mundo priorizando coisas mais terrenas, coisas mais perenes que perdem valor? A herança do Senhor não perde valor. Aliás, aumenta de valor a cada dia que passa, porque Ele é eterno. Então, como é que nós temos vivido esta esperança? Será que ainda temos este ânimo, este primeiro amor que nós sentimos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida? Será que ainda sentimos este ânimo e esta alegria quando o Senhor Deus nos chamou, quando o Senhor Deus nos resgatou, quando o Senhor Deus nos tocou? Então, tendo bom ânimo, vamos tentar buscar a alegria no Senhor Deus. Passando agora para a segunda parte, o versículo 6, 7, 8 e 9 de 1 Pedro diz-nos assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sendo necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas querendo, exultais, alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então, versículo 6 começa por nisso exultais. Aquilo que vimos até agora da obra do Senhor Jesus Cristo, da sua misericórdia, da sua salvação, de tudo aquilo que Ele fez, deve ser digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a alegria, de todo o entusiasmo, de toda a nossa confiança. Por isso é que a mensagem da salvação é séria. Por isso é que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo não deve ser algo imediato ou impulsivo, mas deve ser algo refletido, pois ela muda completamente a nossa forma de ser, muda completamente a nossa forma de viver e muda completamente a nossa forma de enfrentar cada uma das situações que o Senhor Deus tem reservado para nós no dia-a-dia. Nós temos os evangelhos, a boa nova. E como é que isso influencia a forma como eu vivo a pressão, como é que eu vivo o desânimo, como é que eu vivo o desemprego, a falta de saúde, como é que eu vivo problemas que cada um de nós tem. Então, a mensagem da salvação, ela é séria porque ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E se vem de dentro para fora, ela não pode ser fingida, não pode ser aldrabada, porque nos momentos de maior tensão nós mostramos como é que vai a nossa fé, como é que vai a nossa maneira de proceder, de agir e de mostrar aos outros. Porque nós andamos num mundo em que aqueles que nos rodeiam não conhecem a Cristo. Então o nosso papel é tremendo, porque nós a cada momento temos de mostrar formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, formas diferentes de proceder. E eu saltei de propósito no versículo 5, que nos dizia que era tudo mediante a fé. Então, pergunta para nós como é que vai a nossa fé. Hebreus 11 diz-nos a certeza, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Ela molda o carácter, ela prepara-nos para tudo.
para o caminho que nós temos de percorrer. Então, como é que vai a minha fé? Como é que vai a nossa fé? Será que eu tenho negligenciado a minha fé? Será que eu tenho dado alimento espiritual à minha fé para que esteja pronto para o futuro? O futuro é certo, mas é certo mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes é fácil nós perdermos o foco e nós, não digo desistir da fé, mas possamos colocar a fé em segundo plano, possamos colocar a fé ali num patamar menos inferior e vamos vivendo a vida, vamos tentando esforçar-nos por nós mesmos, vamos colocando ansiedade no nosso coração e esquecemos, tendo fé. E é interessante, porque esta carta era feita para pessoas que estavam agora a passar por momentos de tribulação e momentos de aflição. Então, não é as situações que ditam a minha fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo que vai mostrar a forma como eu vivo e a forma como eu reajo a cada situação. Não sei se temos passado por muita tribulação, por muito sofrimento, por muitas aflições, ou até se temos tido uma vida considerada de paz e sossego. Mas diante das tribulações, esta certeza desafia-nos sempre a olhar para o alto. Sempre a olhar para o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 6 vai-nos falar um pouco sobre como é que nós podemos viver estas aflições. Um bocadinho como é que as aflições são. Então, se nós olharmos para o versículo 6, e se realmente for o seu caso hoje, se esteja a passar por momentos de aflição, momentos de aperto, tribulação, tentação, então olhemos para este versículo 6. E a primeira ideia é que as aflições, elas colocam à prova a nossa fé. Mas elas não nos devem abalar. O versículo 6 começa por dizer: nisso exultais, embora. Então, nós devemos dar sempre louvor e glória ao Senhor Deus, embora nós possamos sofrer aqui e ali, nisso devemos sempre louvar o nome do Senhor Deus. Outra ideia que podemos tirar do versículo 6 é que no presente podemos passar por momentos de tribulação. É verdade, mas estes são sempre passageiros. A glória de Deus é eterna, a herança está lá garantida, está lá reservada. Momentos de tribulação são sempre passageiros. Depois também podemos ver, com base no versículo 6, que há aflições que realmente nós temos de passar de forma incontornável. A minha versão diz sendo necessário, outras versões diz se necessário. Então, era necessário para aqueles cristãos terem de passar por aquele período de tribulação para afirmar a nossa fé. Pela graça de Deus, ainda não sentimos, a maioria de nós, penso eu, ainda não sente este momento de aflição por afirmar e confessar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas estes cristãos era necessário que tivessem de sofrer por Cristo para que a fé deles fosse confirmada. Então, não só por Cristo os sofrimentos, mas também as aflições deste mundo, elas são necessárias, elas têm um propósito maior. E é normal, se nós olharmos para o versículo 6, é normal que diante das aflições nós fiquemos tristes. Okay? A minha versão diz contristados, outras versões dizem mesmo tristes. Então, não tínhamos medo de, se em algum momento, andarmos mais tristes, porque é normal as aflições trazerem-nos alguma tristeza. Mas o cerne da questão e o alvo está em Cristo. Nisso exultais. Ela é passageira. Os momentos de tristeza são sempre passageiros e devemos ter sempre a capacidade de levantar o nosso rosto e olhar para o Senhor Deus. Então, como é que nós podemos confirmar o valor da nossa fé? Por vezes não é fácil, é verdade. Quando nós estamos no fundo do poço, torna-se difícil voltar a erguer-nos, voltar a olhar para o alto, voltar a colocar o coração no sítio certo. Mas deixem-me dar aqui algumas dicas que durante a minha reflexão fui buscando e fui percebendo. A primeira delas é buscar, sem dúvida, uma fé genuína que mude verdadeiramente o nosso interior. Mateus capítulo 6. Por outro lado, nós devemos humilhar-nos a nós mesmos e levar a Deus e retirar o foco do eu. Tiago 4, diz-nos, Tiago 4:10 diz-nos isto muito bem. Não está em mim,
Está no facto de eu me humilhar, quebrantar-me, tirar todas as barreiras que possa ter com as outras pessoas, até connosco mesmo. E debruçar, chorar, colocar tudo diante do Senhor Deus. Ser totalmente dependente de Deus, porque não é por mim mesmo. Só coisa que tenho aprendido é que os planos que fiz até agora quase todos saíram furados. Menos casar com a Beatriz. Depois, também em Tiago 4, nós vemos que não devemos criticar o Senhor Deus, questionar o Senhor Deus, mas porquê? Porquê? Mas porquê? Não. No momento da aflição, louva a Deus, busca o Senhor Deus, porque o prémio final está garantido e tudo é passageiro. Para terminar, versículo 8 é um dos versículos principais que nós devemos ter para a nossa fé. Pedro viu fisicamente o Senhor Deus, Pedro acompanhou a jornada, viu fisicamente o Senhor Jesus e acompanhou a sua jornada. Agora, o versículo 8 diz-nos: a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas querendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, na verdade, nós não vimos, também não vemos fisicamente o Senhor Deus, mas o Senhor Deus se faz presente nas nossas vidas e futuramente nós sabemos que iremos ver. A esperança, esta viva esperança, nós conseguimos perspectivar, nós conseguimos ver como ela é, nós conseguimos visualizá-la. Então, mesmo não vendo fisicamente, nós hoje somos desafiados a amar o Senhor Jesus Cristo e a crer no Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos. Não apenas quando as coisas boas acontecem, mas quando os momentos mais de tribulação acontecem. E Pedro teve uma situação muito particular em João, que está relatada em João, no capítulo 21, sobre esta questão do amar o Senhor Deus. Se os irmãos se recordam, em João capítulo 21, quando Jesus Cristo tinha morrido, o que é que Pedro fez? Veio-lhe o desânimo completamente e foi voltar a pescar. Deixou a vida e disse: vou pescar. Então, quando Jesus aparece lá em João capítulo 21, conta-nos que vira-se para Pedro e diz: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu amo-te. Novamente, Jesus pergunta-lhe: Pedro, amas-me? Sim. Então o Senhor Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E novamente Jesus pergunta: Pedro, amas-me? E o coração de Pedro ficou triste. E diz-nos o texto que o Senhor Jesus Cristo vai o desafiar a segui-lo. Diz o texto: então segue-me. E em João 21 diz-nos que estas 3 perguntas era para confirmar realmente que Pedro estava pronto a sofrer por ele. Diz a tradição que Pedro morreu crucificado, de barriga ao contrário, para que não fosse digno de morte conforme o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu crucificado na cruz. Então o Império Romano virou ao contrário. E não sei, hoje se calhar não temos de sofrer propriamente para afirmar a nossa fé. Mas nós temos tido sofrimentos, nós temos tido aflições, momentos de incerteza quanto ao nosso futuro. E o desafio é: ama o Senhor Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, confia-lhe. Então, para concluir, nós devemos ter a certeza convicta de quem Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz. Precisamos ter a certeza de quem Deus é para que em todos os momentos a nossa fé possa ser confiada, confirmada, brotando todo o louvor para o Deus da nossa salvação. E sim, as batalhas que tivermos no caminho, olhemos para o alto. As dores que porventura estejamos a sofrer, olhemos para o alto. O desânimo e a ausência de esperança contra amanhã, olhemos para o alto. Se porventura neste momento se sente longe do seu Deus, ou se sente sem força para o buscar, se sente desanimado, o meu conselho é: ora ao Senhor Deus, busca a sua presença. Deus é cheio de misericórdia, Ele sempre está pronto para nos escutar. Por outro lado, se porventura sente que tem colocado a sua esperança em coisas deste mundo, em coisas mais terrenas, então arrependa-se, volte-se para Deus, confie os seus caminhos ao Senhor, espera no Senhor Deus e Ele tudo fará. Por outro lado, se há alguém aqui que ainda não confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esteja atento ao seu coração.
Pode ser que Deus tenha algo para si, não ignore, deixe que Deus o incomode. Esta certeza inabalável da salvação é a melhor coisa que realmente nos pode acontecer na vida. Deus é o caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida e ninguém vem ao Pai sem ser por mim. Então, que nós possamos viver esta vida terrena e passageira, sempre com o foco no futuro, na nossa herança que iremos receber, mediante a fé neste futuro inacreditável. Então, vamos agora terminar o nosso tempo de culto e enquanto escutamos o pós-lúdio, que nós possamos estar em oração, se possível com os olhos fechados, para não nos distrairmos, e vamos estar a colocar diante de Deus os nossos problemas, a nossa ansiedade, vamos apontar para o alto tudo aquilo que nós tínhamos. Queremos que todos tenham sentido